Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Descobri que minha esposa infiel me deixou para ficar com o tatuador com quem teve um caso. Então me vinguei, consegui a guarda total do nosso filho e ainda fiz com que os dois fossem presos. Quando sua vida vira de cabeça para baixo, você nunca vê isso chegando. Achei que estava preparado para qualquer coisa. Mas as piores coisas da vida simplesmente acontecem do nada e, de repente, tudo muda para sempre. Parece injusto que algo assim possa acontecer e que se espere que você apenas continue vivendo. Levar seu filho para a escola e voltar ao trabalho no dia seguinte como se sua vida não estivesse completamente despedaçada. Antes dela destruir tudo, eu, homem de 32 anos, era casado com Christine, mulher de 29 anos, há 6 anos. Temos um filho de 5 anos, Todd. O pequeno é a luz da minha vida. Claro, ter um filho mudou tudo, e não podíamos mais levar o estilo de vida aventureiro de antes, mas ser pai me completou de tantas outras formas. Sempre achei que Christine sentia o mesmo. Achava que ela gostava de ser mãe. Mas no último ano, comecei a perceber que ela queria mais. Notei que ela começou a se afastar de mim. Não perguntava sobre o meu dia, e se eu tentava contar, seus olhos ficavam vidrados e ela se desligava. Não se interessava por nada do que eu tinha a dizer. Também não demonstrava muito interesse pela vida de Todd. Alguns dias, eu descobria que ela simplesmente tinha esquecido de alimentá-lo porque estava ocupada demais rindo com as amigas no celular. E então tinham as amigas dela. Não me incomodava o fato de minha esposa ter amigas, mas eu não gostava dessas pessoas. Resumindo, eram uma péssima influência. Eram mulheres festeiras beirando os 30 anos. Todas tatuadas, com piercings no rosto. Pode ser que eu soe como um velho ranzinza, mas elas me deixavam desconfortável. Christine estava sempre no telefone com elas ou dizendo que queria sair para beber. Eu precisava lembrar a ela que não podia sair para festas todas as noites porque tinha um filho, e ela passava o resto da noite emburrada. Uma noite, ela chegou em casa um pouco bêbada e disse que queria me mostrar algo. Era uma tatuagem de um coelho no pescoço. Nada muito grande, só o contorno, mas chamava a atenção como se fosse um segundo nariz. Eu não fiquei nada feliz e disse isso a ela. Brigamos e ela me acusou de ser chato e de tentar controlá-la. Eu disse que ela sabia que eu não gostava de tatuagens, mas o real problema era que ela tinha tomado uma decisão tão grande sem sequer me contar antes. Eu sabia que eram aquelas amigas péssimas que a incentivaram a fazer isso sem me avisar. Eu até teria entendido melhor se a tatuagem tivesse algum significado. Mas um coelho? E logo em uma parte tão visível do corpo. Fiquei furioso. Ela insistiu dizendo que o corpo era dela e que não precisava da minha permissão para fazer nada. Eu respondi que não era assim que as coisas funcionavam. Somos casados. Precisamos tomar decisões importantes juntos. No fim, eu provavelmente teria concordado, mesmo sem gostar. Ela resmungou e disse que foi uma decisão do momento. As amigas estavam todas fazendo tatuagens, então ela fez uma também. Na hora, tudo fez sentido. Perguntei por que ela queria tanto ser como aquelas mulheres que não estavam fazendo nada da vida. E brigamos de novo. Ela disse que elas eram espontâneas e viviam como ela vivia quando era jovem. Eu lembrei que ela não tinha mais 21 anos. Que as coisas mudam quando a gente cresce. Ela gritou dizendo que eu queria que ela vivesse como uma velha. No fim, tive que aceitar. Quer dizer, é uma tatuagem. Não vai sair. Eu não gostei, mas me acostumei. Não é como se eu tivesse escolha. E também achei extremo pedir o divórcio por causa de uma tatuagem inofensiva. O dia em que descobri que ela tinha buscado o Todd atrasada na escola foi o dia em que decidi que já era demais. Não era como se ela estivesse ocupada ou presa no trabalho. Ela simplesmente se esqueceu completamente. Naquela noite, esperei até ele dormir e então coloquei para fora todas as minhas frustrações. Falei com calma, mas admito que minhas palavras foram duras. Disse que ela estava negligenciando suas responsabilidades como mãe. Chamei ela de péssima mãe. Foi pesado? Provavelmente. Mas eu queria dar um choque de realidade nela. Queria trazê-la de volta ao bom senso. Ela acabou foi me surpreendendo. Quando disse que ela era uma mãe ruim, ela começou a chorar. E então me disse que estava cansada de ser só uma mãe. Que queria ser uma mulher completa, que ainda se divertia e vivia a própria vida. Eu disse a ela que ela tinha o direito de viver a própria vida, mas que nós tínhamos a responsabilidade de cuidar da criança que escolhemos trazer ao mundo. Ele era nossa prioridade número 1. Quando ele estivesse alimentado, seguro e bem cuidado, aí sim ela poderia fazer o que quisesse com sua vida. Mas ela não estava ouvindo. Disse que estava cansada de ser minha esposa. Não cansada de ser uma esposa,
apenas de ser a minha. Eu era rígido demais. Havia regras demais. Não vivíamos como antes. Não éramos mais espontâneos. Eu a encarei, incrédulo. Claro que não podíamos mais ser espontâneos. Nós tínhamos um filho de 5 anos. Não dava mais para fazer viagens de última hora, porque ele precisava estar de volta à escola na segunda-feira. Não dava mais para passar a noite em festas, porque ele tinha aula de manhã. Mas isso não significava que nosso relacionamento estava morto. Ainda saíamos de vez em quando. Claro, precisávamos arrumar uma babá antes, mas ainda fazíamos isso. Se ela queria mais, podíamos conversar e encontrar um jeito. É o que todo pai e mãe no mundo tem que fazer. Ela apenas balançou a cabeça e disse que já era tarde demais. E então soltou a bomba. Havia outra pessoa. Ela estava saindo com ele há alguns meses, e ele fazia com que ela se sentisse como se sentia na época em que a gente namorava. Fiquei olhando para ela em silêncio por um tempo. Eu não esperava nada disso quando decidi confrontá-la sobre negligenciar nosso filho. Ela estava me dizendo que estava me traindo? Ela não esperou eu responder. A voz dela falhou quando disse que queria o divórcio. Eu ainda não consegui reagir. Precisei sentar para processar a informação. Quando finalmente consegui organizar meus pensamentos, tudo o que consegui perguntar foi: quem é ele? Ela me disse que era o Rick. O cara que fez a tatuagem dela. Ela pegou o número dele e eles continuaram se falando. Ele reacendeu uma chama nela e logo estavam tendo um relacionamento físico e emocional. Eu só balancei a cabeça. Disse que tudo isso era só um jeito bonito de dizer que ela estava me traindo. Ela se sentou ao meu lado e colocou a mão na minha perna. Eu tirei a mão dela de mim e disse para ela ir embora. Não sei se ela achou que, por ter me contado de forma civilizada que estava com outro, isso faria com que eu ficasse mais calmo. Disse a ela que, se estava terminando comigo, então não havia motivo para continuar ali por mais um segundo. Ela não se mexeu e disse que precisávamos discutir o que faríamos com Todd. Perguntei se ela estava falando sério. Todd ficaria em casa comigo até que a justiça decidisse o que fazer. Ela fez uma cara feia e disse que era a mãe do Todd. Aí sim eu fiquei com raiva, e parei de me preocupar com o que dizia. Falei que ela mal podia ser chamada de mãe. Perguntei se ela estava ocupada dormindo com o Rick quando esqueceu de buscar o filho na escola naquele dia. Falei que era definitivo. Eu não deixaria ela levar o Todd para ficar com um homem que eu nunca nem conheci. Ela estava louca de sugerir isso. Já estava negligenciando nosso filho, e eu não deixaria que ela o levasse para um lugar onde a situação só pioraria. Christine tentou continuar a discussão, mas eu cortei. Disse que Todd não sairia de casa com ela, e ponto final. Se ela tentasse levar ele à força, eu chamaria a polícia. Eu estava completamente sério, e ela percebeu isso. Ela ainda tentou argumentar, mas já tinha perdido a convicção. Só disse que passaria lá no dia seguinte para ver o Todd depois da escola. O que eu não esperava era que ela fosse aparecer com o Rick. Na tarde seguinte, eles chegaram numa caminhonete velha e batida. Rick ficou no carro enquanto Christine entrou. Ela não mencionou o Rick e eu também não perguntei. Conversou com o Todd e disse a mesma coisa que eu tinha dito. Que a mamãe não ia mais morar em casa porque os adultos às vezes decidiam morar em lugares diferentes. Mas que ainda o amávamos muito. Ele ficou muito confuso, e isso partiu meu coração. Christine não sabia que ele tinha chorado por meia hora antes de ir para a escola. Ele não entendia porque a mãe não estava mais em casa. Eu usei a promessa de vê-la à tarde para conseguir acalmá-lo. Na hora de ir embora, Christine me disse que levaria o Todd com ela. Eu lembrei do que tinha dito na noite anterior. Ela assentiu com a cabeça e disse que tinha levado o Rick para eu conhecê-lo. Eu disse que não tinha nenhum interesse em conhecer aquele homem, e que ele não iria criar meu filho. Estávamos discutindo na porta de casa quando Rick saiu do carro, caminhou até nós e perguntou: tem algum problema? Eu respondi: vai ter problema se vocês acharem que podem levar o Todd da casa dele. Foi a primeira vez que olhei bem para o Rick. Me senti insultado que Christine achasse que isso era um upgrade. Ele era desleixado. As roupas estavam manchadas e gastas, e ele tinha um sorriso estranho. A barba era bem cuidada, mas o cabelo estava uma bagunça. Era coberto de tatuagens do pulso até a nuca, e vi algumas na perna dele também, por baixo do short. Algumas mostravam mulheres nuas. Na hora, soube que não queria esse cara por perto do meu filho. Rick disse que Christine tinha direitos maternos e podia levar o filho se quisesse. Eu respondi que isso não existia. Ambos tínhamos direitos iguais, e eu estava exercendo os meus. Falei que aquele era um assunto de família e que, se ele desse mais um passo, eu chamaria a polícia. Ele ficou irritado por eu ter desafiado ele assim, mas recuou. Provavelmente tinha ficha criminal ou alguma razão para não querer lidar com a polícia. Murmurou algo para Christine, e os dois foram embora.
Desde então, ela voltou para ver o Todd algumas vezes, geralmente sem o Rick. Quando ele aparece, fica no carro. Ele ainda me deixa desconfortável, e vou lutar com unhas e dentes pela guarda total só para impedir que meu filho cresça perto dele. Sei que estou julgando o livro pela capa, mas sinceramente, não me importo. O Todd não tem lidado bem com tudo isso. Ele era um garoto animado, mas agora está muito quieto. Isso parte meu coração. Tento animá-lo, e às vezes funciona por algumas horas, mas depois ele volta a ficar calado. Estou no meu limite com tudo isso. Odeio a Christine pelo que ela fez comigo, e, principalmente, pelo que fez com o Todd. Ela destruiu nossa família porque estava entediada. E agora cabe a mim e a um garotinho de 5 anos juntar os pedaços. Recebi muitas críticas por algumas das minhas opiniões no primeiro post. Sim, eu não gosto de tatuagens. Me processem. Mas eu não acho que ter uma tatuagem faça de alguém uma má pessoa nem nada disso. Só acho que você pode aprender muito sobre alguém pela forma como escolhe marcar a própria pele. E qualquer homem que se tatue com imagens de mulheres nuas não é alguém que eu queira perto do meu filho. Não acho que isso seja difícil de entender. Enfim, vamos começar pelo divórcio. Christine insistiu que não queria levar as coisas para o tribunal. Ela achava que conseguiríamos resolver tudo com mediação. Afirmou que não queria muito de mim e queria que as coisas fossem amigáveis, já que iríamos compartilhar a guarda. Então, deixei claro que eu não tinha a menor intenção de compartilhar nada. Eu não confiava nela. Ela tinha um histórico de negligência com o Todd, e eu não ia ficar parado deixando ela expor meu filho a alguém como o Rick. Ela tentou me convencer de que eles cuidariam bem dele, mas minha decisão já estava tomada. Então ela ficou brava. Disse que eu não tinha o direito de pedir a guarda total do Todd. Ele também era filho dela, e ela lutaria para ficar com ele. Falei para ela ir em frente, e ela foi. Arranjou um advogado medíocre. Já eu, contratei o melhor que eu podia pagar. Apresentei toda a documentação que consegui reunir. Tinha mensagens de texto de todas as vezes que verifiquei com ela e ela tinha esquecido de fazer alguma coisa. Consegui até uma declaração assinada dos professores do Todd atestando que ela chegava atrasada ou simplesmente não aparecia quando era a vez dela de buscá-lo. Quando falei com meu advogado sobre minhas suspeitas em relação ao Rick, ele fez uma pesquisa. Descobriu que Rick tinha antecedentes criminais. Dirigir sob influência, agressão, resistência à prisão e várias ocorrências de posse de drogas. Fiquei surpreso por ele ainda estar livre nas ruas. Apesar do medo crescente ao imaginar o Todd vivendo com esse homem, meu advogado me tranquilizou dizendo que isso era bom para o nosso caso. O juiz quase com certeza consideraria o ambiente impróprio, especialmente se Christine insistisse em morar com o Rick. E o advogado estava certo. Os antecedentes do Rick viraram a maré completamente a nosso favor. Christine tentou argumentar que ele tinha mudado e estava limpo agora, mas a prisão mais recente dele não tinha sido há tanto tempo assim. Não havia provas de que o Rick era um homem mudado. O golpe final veio quando um assistente social avaliou o ambiente em que Christine e Rick moravam. Foi declarado que o apartamento deles era inadequado para criar uma criança, especialmente se comparado com o lar onde o Todd já vivia. O lugar do Rick era pequeno e Todd não teria um quarto só para ele. Segundo o assistente social, o apartamento era uma bagunça e ficava em um prédio caindo aos pedaços. O tribunal me concedeu a guarda física total, afirmando que era evidente que eu era o pai mais capacitado, tanto mental quanto financeiramente. Christine recebeu o direito a visitas semanais, com possibilidade de revisão no futuro. Ela disse que iria recorrer, mas isso não deu em nada. Ou ela não tinha dinheiro suficiente para contratar um advogado melhor, ou simplesmente perdeu o interesse. Com base no que ela fez depois, eu não me surpreenderia se fosse essa última opção. No começo, ela apareceu em todas as visitas. Nunca trouxe o Rick, o que eu não teria permitido de qualquer forma. Ela vinha passar um tempo com o Todd, e isso realmente parecia fazer bem para ele. Ele começou a agir mais como seu eu normal de novo, e foi um alívio ver isso. Mas as visitas começaram a se tornar cada vez mais raras. Um fim de semana, disse que estava doente. Na semana seguinte, apareceu um problema no trabalho. Depois disso, nem deu desculpas nem apareceu. Simplesmente parou de vir, e isso destruiu o Todd. Ele já estava acostumado com as visitas da mãe, e vê-la desaparecer de novo o fez se retrair, e isso partiu meu coração. Odiei ter que fazer isso, mas liguei para ela. Eu não gostava dela, mas ela era a mãe dele, e ele precisava vê-la. Quando ela não atendeu minhas ligações, fui pessoalmente até o apartamento deles. Bati na porta por uns 5 minutos e ninguém atendeu. Decidi que ia acampar na frente do prédio até que eles voltassem. Eu queria respostas. Não demorou muito até que uma senhora idosa colocasse a cabeça para fora do apartamento ao lado e perguntasse se eu estava procurando Christine e Rick.
Eu disse que sim, e ela me informou que eles tinham saído da cidade. Tinham viajado com alguns amigos para Miami. Eu não conseguia acreditar. Ela simplesmente foi embora sem me informar. O mínimo que podia ter feito era avisar que não estaria disponível para a visita. Agora, o Todd estava se perguntando por que a mãe não queria mais vê-lo. Aquilo foi a gota d'água para mim. Relatei as visitas perdidas e usei isso como prova adicional de negligência. Argumentamos que ela era emocionalmente distante e incapaz de ficar sozinha com o Todd. Ela foi rebaixada a uma visita supervisionada por semana. Quando voltou, deixou bem claro o quanto estava insatisfeita com isso. Ela e o Rick apareceram uma tarde, batendo na porta e exigindo que eu saísse. Espiei por uma janela no andar de cima. Os dois pareciam bêbados. Era esse o tipo de vida do qual ela sentia tanta falta a ponto de abandonar a mim e ao nosso filho? Eu só agradeci por Todd não estar em casa naquele momento. Ele estava passando o fim de semana com meus pais. Não abri a porta, especialmente depois que o Rick começou a me ameaçar. Simplesmente liguei para a polícia e filmei tudo de cima. Quando os policiais chegaram, encontraram uma arma com o Rick. Ele jurou que sempre andava armado e que não pretendia usá-la contra mim. Mas não havia razão para acreditar nisso, mesmo que fosse verdade. Ainda mais com ele visivelmente alterado e com motivo para querer me machucar. Ele e Christine foram levados sob custódia e eu fui interrogado por um tempo. Eu fiz questão de mostrar o vídeo que gravei para a polícia. Havia também danos à propriedade. Eles quebraram a porta da frente e estilhaçaram uma das janelas. Os policiais perguntaram se eu queria prestar queixa. Com certeza. Não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se o Todd estivesse em casa. Agora os dois estão enfrentando acusações sérias por destruição de propriedade e ameaça. Mas o Rick foi o pior de todos. Ele estava armado, afinal, e claramente tinha dirigido até a minha casa sob influência de álcool ou drogas. Meu advogado disse que isso poderia ser a terceira infração grave dele, e que ele poderia passar muito tempo na prisão. A Christine vai se sair um pouco melhor que ele, mas vai ficar com um antecedente criminal. Eu não conseguia acreditar que essa era a mesma mulher com quem eu me casei. Ela afundou tanto, mas foi isso que ela escolheu. Ela decidiu esse caminho por conta própria. Não contei ao Todd que a mãe dele foi presa. Apenas disse que ela não estava bem e que precisava ir a algum lugar para melhorar. Disse que ela ficaria bem e que ele a veria de novo algum dia. Não gosto de mentir para ele, mas acho que ele ainda não tem idade para saber a verdade. Acho que o pior de tudo foi que ele nem chorou. Só assentiu com a cabeça, como se já estivesse acostumado com isso vindo dela. Foi de partir o coração. Estou fazendo o meu melhor para garantir que o Todd consiga passar por tudo isso. Passo o máximo de tempo possível com ele. E quando estou muito ocupado, ele fica com meus pais. Só quero garantir que ele esteja sempre cercado de pessoas que realmente o amam. Toda sexta-feira, temos uma noite de jogos, com pizza e o videogame que ele quiser jogar comigo. Geralmente é Fortnite. Ele está, aos poucos, voltando a ser o garoto feliz que costumava ser, e eu adoro isso. Ele ainda não está 100%, mas sei que não posso forçar esse processo. Não estou feliz por meu casamento ter acabado, e nunca quis que minha família se desfizesse. Não queria ter que fazer meu filho passar por tudo isso, mas eu não tive escolha em como as coisas aconteceram. Tudo o que eu sabia era que precisava proteger meu filho, e fiz o melhor que pude. Isso, para mim, já é o suficiente. Quanto a Christine, espero que ela perceba exatamente o que abriu mão só para correr atrás da fantasia de ter 21 anos de novo. Não vale a pena. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.